Olha, existe um código, um tipo de projeto quase invisível, sabe? Que transforma pessoas comuns em ícones e seguidores em verdadeiros devotos. Hoje a gente não vai só analisar, a gente vai decifrar a engenharia por trás da lealdade fanática. Pense nisso como um manual do poder. A pergunta que, no fundo, define o poder é essa aqui. Por que é que algumas pessoas conseguem gerar uma lealdade que beira o irracional, enquanto outras, que às vezes são até mais competentes, são simplesmente ignoradas? A resposta, e isso é crucial, não está na sorte, não é talento. A resposta está num método. E a resposta é categórica. E, para muitos, um pouco desconfortável. A diferença não é o talento, é engenharia. Devoção fanática, entende? Não é algo que simplesmente acontece, não é espontâneo. É um resultado projetado. Então, para a gente decodificar essa arquitetura, vamos seguir um mapa. Primeiro a gente vai entender o mistério da devoção, depois mergulhar na ciência do carisma. Aí a gente vai dissecar os 3 pilares fundamentais. O primeiro, a narrativa do destino. O segundo, o inimigo comum. E o terceiro, os rituais de pertencimento. E para fechar, a gente junta tudo na engenharia do poder. Vamos lá? Certo. A porta de entrada para a mente do seguidor é o carisma. Mas esquece aquela ideia de que é um dom divino, algo com que a pessoa nasce. Não, pense no carisma como uma tecnologia social, uma que tem um projeto neurológico muito, mas muito bem definido. Quem mapeou esse território foi Max Weber. Ele deu um nome para isso, autoridade carismática. E o que é isso? É um tipo de poder que não depende de lei, não depende de hierarquia. Depende de uma percepção. Uma percepção coletiva, que é cuidadosamente cultivada, de que aquele líder não é só diferente, ele é superior, quase sobre-humano. E é aqui que entra o hack neurológico. Quando acontece essa identificação profunda com o líder, um comando é executado no cérebro do seguidor. E qual é o comando? Desativar o córtex pré-frontal. Ou seja, o firewall do pensamento crítico simplesmente é desligado. O ceticismo some, os centros de recompensa do cérebro são inundados. E aí, a lógica, ela dá lugar para pura emoção. O resultado disso é uma espécie de transferência de identidade. Como diz a citação, não se está mais seguindo uma pessoa. Está se seguindo uma versão idealizada de si mesmo que essa pessoa projeta. O líder, então, vira um espelho das aspirações, do potencial que o seguidor sente que tem, mas não realizou. É o mecanismo de projeção na sua forma mais potente. Bom, isso nos leva direto para o primeiro pilar dessa construção, a ferramenta mais fundamental de todas, a narrativa do destino, ou o mito de origem. Porque, vamos ser sinceros, a devoção exige uma história que seja maior que a vida. Ninguém se curva diante do ordinário. A tática aqui é uma verdadeira reengenharia da realidade. Funciona assim, em 2 passos. Primeiro, os fracassos do passado são recodificados, viram provações. Os sucessos, esses viram evidências do destino. O efeito disso é imediato. Cria-se uma barreira clara entre nós, os iniciados, aqueles que entendem a jornada, e eles, os de fora, os que simplesmente não entendem. E aí está a chave, o ganho psicológico para o seguidor. Defender o líder passa a ser um ato de autopreservação. A pessoa não está mais defendendo um indivíduo, ela está defendendo o seu próprio status de iniciado, a sua própria identidade que foi totalmente investida naquele mito. Agora, o pilar 2. Talvez a ferramenta de unificação mais primitiva e mais eficaz que existe. O inimigo comum. Pense bem, se a narrativa do destino cria um nós que se sente especial, o inimigo comum cria um nós que se sente ameaçado, sitiado. Aquele sentimento de superioridade se transforma numa necessidade urgente de defesa. A execução é um movimento clássico de 2 fases. Primeiro passo, identificar ou até mesmo fabricar uma ameaça externa. Pode ser um sistema, um concorrente, uma ideia, não importa. Segundo passo, o líder se posiciona como o único protetor, o único escudo viável contra esse inimigo. Ele deixa de ser apenas um guia e se torna indispensável. E essa frase aqui, ela revela a verdade nua e crua dessa dinâmica de poder. O medo do inimigo é o que mantém o líder no topo. A admiração vai e vem, é volátil. Mas o medo é uma âncora. É o medo do inimigo que segura o líder lá em cima, porque transforma a lealdade numa pura estratégia de sobrevivência. E nesse ponto, a equação toda muda. A lealdade já não é mais opcional. Ela se torna uma questão de sobrevivência para o grupo.
E aí, discordar do líder não é mais ter uma opinião diferente. Vira um ato de traição, uma traição contra o próprio grupo. Chegamos ao pilar final. Com a identidade já forjada na narrativa e unificada pelo medo, a última etapa é selar o grupo. Sabe, forjar uma cultura tão densa, tão própria, que ela se torna impenetrável para o mundo lá fora. Essa é a fase dos rituais de pertencimento. Aqui, o REC é principalmente linguístico. É sobre criar códigos, jargões, rituais, coisas que só quem é de dentro entende. Psicologicamente, o que isso faz? Instala um novo software mental nos seguidores. Cada vez que uma daquelas palavras especiais é usada, ela reforça a identidade de elite do grupo. E, mais importante ainda, internaliza a autoridade do líder. O resultado final é quase uma possessão intelectual. Como diz a citação, o líder começa a viver dentro do vocabulário deles. Pense nisso. A influência deixa de ser algo externo. Ela se torna o próprio sistema operacional com o qual os seguidores pensam. O líder vira a voz dentro da cabeça deles. E assim, a gente chega na análise final. O ponto onde todas as peças dessa engenharia do poder finalmente se conectam. O que a gente vê emergir não é um quadro de devoção que nasceu do nada, mas sim uma arquitetura. Uma arquitetura meticulosamente planejada. A distinção fundamental que precisa ficar clara é esta: liderar uma técnica. Agora, se tornar um ícone, isso é engenharia. O primeiro, liderar, gerencia pessoas. O segundo, a engenharia, projeta crenças. E é absolutamente crucial entender as implicações disso. Esse poder, o de gerar devoção, é talvez a arma mais perigosa que existe no arsenal humano, porque o alvo dela não é o corpo, é a própria vontade individual. Essa arma não derrota o indivíduo, ela o apaga. Portanto, da próxima vez que algo assim cruzar o seu caminho, uma lealdade que parece desafiar qualquer lógica, não procure por magia, procure pelo método, procure pela engenharia, porque a verdade não está apenas nos detalhes, a verdade é o projeto.